Os principais erros cometidos pelos afiliados. Quer saber quais são? Então fica comigo até o final dessa aula. Mas hoje eu te peço um pouquinho de paciência, porque essa aula vai ser longa. Mas se você ficar até o final, com certeza vai valer a pena. Você vai ter uma explosão de informação e entender melhor como que funciona e o que não se deve fazer para ser um afiliado de sucesso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Aqui, como você sabe, eu te ensino de verdade. Aqui tem conteúdo e informação relevantes para você. Salve, salve, tudo bem? Helder aqui. Nessa aula eu vou te explicar todos os erros que são cometidos por afiliados e o que você precisa se atentar para não boicotar o seu sucesso. Nessa aula nós vamos ver tudo o que é necessário que um afiliado faça e o que ele não faça para que os resultados realmente aconteçam, para que a evolução do trabalho e a conversão em vendas se realizem com a maior tranquilidade possível e o sucesso chegue até o seu trabalho. Legal? Então vamos lá para a tela para entender melhor os pontos principais onde os afiliados erram e os tipos de erros que não devem ser cometidos. Como eu disse na introdução, eu te peço um pouquinho de paciência nessa aula, porque essa aula será um pouquinho longa, mas valerá a pena. Você vai ter aqui muita informação, muito conteúdo para entender os principais erros. O primeiro ponto é a escolha do nicho. Muitos afiliados não prestam atenção na escolha do nicho e escolhem nichos que não têm um volume grande de vendas. Ou seja, não existe uma grande quantidade de pessoas procurando por aquele assunto, ou não existe uma grande quantidade de pessoas interessadas em mais informações a respeito daquele tipo de produto que o afiliado escolheu para divulgar. O primeiro exemplo aqui é um nicho amplo, ou seja, você escolher um nicho sobre saúde, genérico, falando sobre vários tipos de assuntos diferentes, sem transitar especificamente em uma determinada dor, a dor do teu público, a dor que você vai conseguir solucionar com o produto. O segundo ponto é a especificação do nicho restrito, ou seja, um nicho específico. Você pode sim trabalhar com um nicho, por exemplo, de como reduzir o colesterol, falando sobre colesterol, explicando o que é o colesterol, mostrando alimentos que ajudam a reduzir o colesterol e alimentos que não possuem colesterol. E aí, nesse caso, você vai estar ajudando o seu público. Ou seja, você vai oferecer muita informação para um público específico que sente a dor do colesterol, ajudando com informações e também com formas de se resolver o problema. E aí, o erro acontece quando o afiliado só se preocupa em vender o produto sem criar informações, sem criar conteúdo, explicando a respeito da dor e como solucionar aquela dor. Então, não basta querer vender só mostrando a solução. Você precisa ensinar, você precisa orientar o seu cliente para que ao final você entregue a solução com um produto que elimina aquela dor. O segundo ponto é a escolha adequada do produto. Muitos afiliados não escolhem um produto com os critérios básicos necessários. E agora eu vou falar sobre quais são esses critérios. Para a escolha do produto, nós precisamos nos atentar a alguns pontos que são cruciais. Primeiro ponto é o ticket, ou seja, existe uma diferença entre a estratégia de ticket baixo e a estratégia de ticket alto. Eu já falei aqui no canal sobre o ticket alto e sempre oriento aqui nas aulas que os afiliados devem se atentar ao ticket baixo, porque os clientes têm uma menor resistência a comprar produtos com valores mais baixos que de fato entregam soluções. É lógico que não basta ter o preço baixo, você precisa entregar a solução. E um grande erro cometido pelos afiliados é não entender como que funciona o preço, o ticket alto e o ticket baixo. Ticket alto demanda uma série de estratégias para que você consiga realizar a venda. O ticket baixo, as estratégias são um pouco mais simples. Por quê? Porque a barreira do preço não acontece quando o produto entrega a solução e tem um preço acessível para aquelas pessoas que buscam uma solução. O segundo ponto é a landing page. A landing page precisa ser bem feita, precisa ser bonita, precisa ter uma escrita persuasiva. Muitos afiliados erram ao não identificar isso numa landing page ou escolher produtos que muitas vezes nem têm landing page. Ou seja, isso acaba se tornando uma dificuldade na hora de converter aquele tráfego em vendas. Então, um ponto importantíssimo é verificar produtos para se afiliar que possuam landing page bem feita, bonita e com uma escrita persuasiva.
O terceiro ponto é dor versus solução. O produto muitas vezes quer eliminar uma determinada dor apresentando uma solução. Mas se a dor não for forte, por exemplo, como não morrer de ataque cardíaco, apresentando a solução para reduzir o colesterol, diminuindo os riscos de um ataque cardíaco para aquela pessoa que tem colesterol alto. Ou seja, a dor precisa ser forte e a entrega da solução precisa ser eficiente. O produto precisa conter informações e orientações para a redução do colesterol de forma eficiente. O quarto ponto são os testemunhos, ou seja, a prova social mostrando resultado. Essa parte é importantíssima, é um gatilho que mostra que realmente aquele produto funciona por meio de testemunho de outras pessoas que já utilizaram o produto e que a pessoa solucionou aquele problema e eliminou aquela dor. E agora vamos falar sobre a urgência. É o quinto item importantíssimo aqui na escolha do produto e ele precisa estar presente na landing page ou o seu cliente precisa ter a informação a respeito da urgência. Mas como entender sobre a urgência, Helder? O desconto no preço por 24 horas, por exemplo, é um tipo de urgência. Outro tipo de urgência, por exemplo, é o bônus para os 10 primeiros compradores. Isso caracteriza uma necessidade imediata de compra. Ou seja, o seu cliente, o cliente que está buscando aquela solução, ele precisa entender que se ele não tomar uma atitude de imediato, ele pode ficar sem algo que é importante para ele. Isso é a urgência, é o gatilho da urgência e que faz com que o cliente tome uma atitude. Então, o produto ele precisa ter essa característica. Muitos afiliados, por exemplo, não escolhem produtos que têm esse gatilho da urgência, fazendo com que muitas vezes o cliente saia da página ou não dê atenção para aquele produto por não perceber que ele realmente precisa comprar aquele produto para resolver aquela dor, para solucionar aquele problema. O sexto e último item nesse tópico da escolha do produto é a escassez. A escassez ela é definida, por exemplo, como a abertura do carrinho por um tempo curto, por exemplo, apenas 3 dias. Um outro exemplo de escassez é, por exemplo, a última vez que o curso será vendido. Então isso gera ali uma necessidade de se comprar rápido, de se comprar antes que fique sem, e isso é a escassez. Nesses casos, o cliente precisa perceber que pode ser a última chance dele de comprar o produto, pois o produto pode não ser mais vendido, o produtor pode simplesmente extinguir aquele produto. E agora vamos para o foco e persistência. Outro ponto que é crucial e que muitos afiliados não dão a devida atenção. É muito importante que o afiliado se preocupe em definir uma estratégia e seguir a estratégia até ter resultados. É muito comum afiliados que começam uma determinada estratégia e no meio do caminho mudam de estratégia. Por exemplo, vou fazer vídeo review, depois eu passo a fazer um perfil de nicho no Instagram. Aí eu paro com o perfil de nicho no Instagram e começo a fazer tráfego pago no Google Ads. Isso não é legal, isso pode te atrasar, pode prejudicar os seus resultados. Defina uma estratégia, aquela que você se sente melhor em realizar e faça até ter resultados. À medida que os resultados começarem a acontecer, vá cada vez mais multiplicando resultados e a partir do momento que você já estiver com a estratégia bem consolidada, com os resultados acontecendo com uma determinada frequência, aí sim é válido você começar outras estratégias, fazendo sempre de forma simultânea, sem abandonar a estratégia que está dando certo, mas começando uma nova estratégia com a devida atenção, da mesma forma que você fez a anterior, com foco e persistência. Vamos agora para o quarto item, que é a persona, ou público-alvo, e que também muitos afiliados não dão a devida atenção, criando conteúdos aleatórios para pessoas que não têm nada a ver com aquele produto. Então, nessa parte da persona, muitos afiliados não desenvolvem conteúdos e campanhas adequados para aquele público. Ou seja, quando você tem definido que o seu público-alvo é uma mulher com 30 anos que quer emagrecer, que já tentou vários tipos de dietas e não consegue emagrecer, você tem uma persona bem definida. Muitos afiliados não se atentam a isso e aí perdem o objetivo do conteúdo e da campanha, fazendo com que aquele conteúdo e aquela campanha não falem diretamente com aquela mulher de 30 anos que quer emagrecer, que já fez várias tentativas e que não consegue emagrecer. O outro ponto é a segmentação do público na hora de criar o conteúdo e a campanha. Ou seja, você precisa ter atrelado o nicho e a persona. Fazer isso de forma correta vai fazer com que a sua campanha, principalmente no tráfego pago, chegue para as pessoas corretas. Ou seja, você vai entregar o anúncio para a pessoa que precisa ver o anúncio. Isso é importantíssimo, isso você consegue fazer nas ferramentas Ads, tanto no Google Ads como no Meta Ads e também nas outras plataformas Ads. Legal? Agora vamos para o volume de tráfego.
como que os afiliados erram ao fazer o volume de tráfego de forma não eficiente. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você está gostando dessa aula, se essa aula está sendo útil para você, está clareando várias informações na sua mente, deixa o like para ajudar a essa aula a alcançar mais pessoas, mais afiliados que precisam entender quais são os erros que cometem e o porquê que não conseguem ter resultados expressivos com o marketing digital. Agora vamos lá para o volume de tráfego. Essa parte do volume de tráfego é sem dúvida muito importante e aqui eu te peço um pouquinho de atenção para entender como que funciona essa parte do volume de tráfego e também o próximo item que está relacionado com o funil de vendas. Na questão do tráfego, a gente tem tanto o tráfego orgânico como o tráfego pago. Muitos afiliados não se dão conta que o tráfego ele faz com que as pessoas cheguem até o seu produto. E no tráfego orgânico, por exemplo, existem algumas estratégias para atrair o público até o produto. No caso, perfil de nicho, você ter no Instagram, você ter no Facebook páginas ou perfil de nicho que fazem com que clientes cheguem até o teu perfil para conhecer mais informação e para encontrar uma solução dentro da informação que buscam. Por exemplo, os alimentos sem colesterol. Nos casos de vídeo reviews, nós temos vários afiliados fazendo vídeos reviews que não são eficientes, que não trazem resultado, que não levam o cliente até o conhecimento do produto e que muitas vezes não compram o produto por não entenderem o vídeo review, por não entenderem qual é a solução oferecida para aquela dor que sente ao ver o vídeo review. Eu vou deixar para você, aqui na descrição desse vídeo, o meu canal sobre vídeo reviews, para que você possa assistir alguns vídeos e perceber o roteiro que eu uso para fazer os meus vídeos reviews. Se você quiser, entra lá, assiste alguns vídeos para entender melhor sobre esse ponto e identificar eventuais erros que você pode ter cometido ao fazer vídeos reviews. O terceiro item são os vídeos virais. Muitos afiliados colocam qualquer tipo de vídeo nas suas publicações sem entender que muitos vídeos não são virais. E muitas vezes, por não serem virais, os clientes não alcançam a informação sobre o produto. E nesse caso, é muito importante analisar, verificar se os vídeos são virais antes de publicar no seu perfil, por exemplo, nas estratégias de Reels utilizadas no Instagram e também nos vídeos do TikTok. Mas, Helder, como que eu faço para conhecer e pegar esses vídeos que são virais? Basicamente, você consegue tanto no Instagram como no TikTok. A vantagem é que no TikTok você pode fazer download sem nenhum tipo de restrição dos vídeos que são virais. Então o ideal é você entrar no TikTok, fazer a busca pelo nicho que você está trabalhando, por exemplo, emagrecimento, e aí encontrar os vídeos que são mais visualizados. Os vídeos que têm uma maior quantidade de visualizações tendem a ser os vídeos virais. E após identificar esses vídeos, você vai no Google fazer uma busca pelo termo download de vídeos no TikTok. Você vai encontrar vários sites que fazem o download de vídeo no TikTok. Você vai precisar apenas colocar a URL daquele vídeo que você vai encontrar no TikTok, clicando ali sobre o vídeo, vai copiar essa URL e vai colar lá na ferramenta de download. A partir do momento que você fez o download, basta republicar ele nos seus perfis, tanto no TikTok como no Instagram, colocando uma chamada para ação para que a pessoa clique no link que você disponibilizou no seu perfil ou no link da bio e a pessoa entre em contato com você. Muitos afiliados não fazem isso e isso é um grande erro, por isso que as vendas não acontecem. E agora vamos falar sobre o tráfego pago, o Google Ads, o Meta Ads e o TikTok Ads. Muitos afiliados não usam o tráfego pago e isso faz com que a quantidade de clientes que entrem no funil seja menor. Ou seja, quanto maior é o volume de gente chegando e conhecendo o seu produto, maior é a possibilidade de conversão em vendas. Se você não traz uma grande quantidade de pessoas, naturalmente as vendas serão menores. Então, utilizar as ferramentas Ads é importantíssimo. Mas, Helder, isso tem um custo. É claro que tem um custo. É lógico que se você deseja ter um alcance maior e aumentar, exponencializar as suas vendas, você vai precisar gastar algum recurso. Por isso é importantíssimo entender como que funciona o cálculo do quanto investir e o quanto receber de comissão. Nesse ponto, eu volto lá na parte de produtos e lembro você, que eu já falei aqui no canal, em outras aulas, sobre a importância de se afiliar a produtos que tenham a comissão acima de 50%, 60% ou mais, para que você tenha um retorno financeiro maior e possa investir em tráfego pago. Legal? Agora vamos falar sobre o funil de vendas. Atenção a essa parte, porque essa parte é muito importante. Muitas pessoas não entendem adequadamente como que funciona o funil de vendas. O funil de vendas ele é dividido em 3 partes.
A primeira parte é o topo do funil, que é a parte maior do funil. A segunda parte é o meio do funil, é aquela parte que fica exatamente no meio do funil. E a parte final é o fundo de funil, que é a parte mais estreita do funil, que é aquela parte no final, por onde as suas vendas vão acontecer. E o que isso tudo tem a ver com erros de afiliados? Porque muitas vezes os afiliados usam a comunicação errada com os diversos tipos de clientes. Por exemplo, um cliente que está procurando cuidados com a saúde ainda está procurando informações genéricas sobre como cuidar melhor da saúde, o que fazer, vou fazer um esporte ou vou me alimentar melhor. E aí você começa a orientar esse cliente com informações, com conteúdos, para que ele transite pelo funil, passando do topo para o meio do funil, onde então ele começa a entender que para melhorar a saúde dele, ele precisa reduzir o colesterol. E aí você começa a passar informações de como reduzir o colesterol e esse cliente vai passando a entender melhor, a conhecer melhor sobre o assunto, chegando então no fundo do funil, que é os tipos de alimentos e dietas sem colesterol. E aí, no caso, se você tem um produto específico que fala sobre os alimentos e as dietas para eliminar o colesterol, naturalmente, este cliente que passou desde o topo para o meio e agora para o fundo do funil vai ter interesse e vai comprar o seu produto, uma vez que o produto ele soluciona aquela dor, que é cuidar da saúde e eliminar o colesterol para não morrer de um ataque cardíaco, por exemplo. Então, ao transitar no funil, o cliente entende, ele recebe o conhecimento e sai do funil com a conversão de venda. É lógico que tudo isso está relacionado com tudo que eu falei acima: preço, tráfego e tudo mais que eu já expliquei aqui nessa aula. E agora vamos para o sétimo item, que é a estratégia de conversão. Aqui também é crucial, porque uma vez que o cliente chega no fundo do funil, ele vai precisar ter uma atenção maior para que você consiga realizar aquele contato em uma venda, fazendo de fato a conversão do lead em um cliente que comprou o produto. Nessa parte da estratégia de conversão, a gente precisa lembrar o seguinte: existem várias formas de você fazer a conversão. Por exemplo, você pode levar o cliente para o seu WhatsApp, você pode deixar o cliente ser atendido por chatbots, você pode direcionar o cliente para uma landing page, você pode utilizar o e-mail marketing para se relacionar com o cliente e você também pode utilizar recompensas digitais para fazer com que esse cliente entre no seu funil e você consiga, a partir de então, levar todas as informações necessárias para que o cliente transite no funil, como eu expliquei anteriormente. Na estratégia do WhatsApp, muitos afiliados não utilizam o roteiro adequado. É importante ter um bom roteiro, é importante ter um bom diálogo com o cliente, entendendo por que o cliente procura aquele produto, sabendo melhor quais são as dores daquele cliente para oferecer o melhor produto, o produto que realmente vai solucionar a dor do cliente e o cliente sairá satisfeito. Primeiro, dentro da dor, segundo, com a solução e terceiro, um preço que o cliente esteja disposto a pagar. Uma vez que você realiza isso de forma correta, o cliente, naturalmente conhecendo o preço, possivelmente irá comprar o produto. No segundo ponto dos chatbots, ter um chatbot que realmente tem ali todas as informações, que está configurado para falar sobre o produto e entregar o preço, fazendo a conversão. Inclusive, existe a possibilidade de você utilizar o chatbot com uma outra estratégia, encaminhando o cliente para o seu WhatsApp, para que após a triagem inicial do chatbot, o cliente vá para o seu WhatsApp e você consiga conversar com o cliente, finalizar o atendimento e realizar a venda. Essa é uma estratégia que elimina muito o desgaste inicial daqueles curiosos para o atendimento específico no WhatsApp dos clientes que realmente tenham interesse em comprar. O terceiro ponto é a landing page. A landing page, eu já falei antes, precisa ser muito bem feita, precisa ser bonita e precisa ter também um texto persuasivo. Por quê? Porque uma vez que a landing page está bem preparada, está bem feita, ela naturalmente leva o cliente para uma próxima etapa, ou seja, fazer o contato pelo WhatsApp ou pelo chatbot. E aí você faz com que o cliente transite pelas etapas até chegar na conversão com a compra do produto. O quarto ponto é o e-mail marketing. O e-mail marketing geralmente é muito utilizado para que você mantenha aquele cliente aquecido, ou seja, lembre que você tem uma solução para aquela dor que ele sente. Uma vez que o cliente ele entra no seu e-mail marketing, você consegue se relacionar com ele, inclusive convidando ele para assistir outros vídeos, para conhecer mais informações, para saber mais sobre o produto que você está entregando como solução para ele. O último item são as recompensas digitais, e que são muito utilizadas para que você consiga ter o WhatsApp e o e-mail do cliente. Nessa parte,
muitos afiliados usam de forma errada ou nem usam essas recompensas digitais, fazendo com que muitos clientes que chegam até as informações entregues por aquele afiliado não sejam percebidos e não façam parte de uma lista de contatos. E essa parte da lista de contatos, embora seja uma estratégia bem antiga do marketing digital, ainda é muito utilizada, tanto por produtores como pelos afiliados profissionais. E agora vamos para o bônus extra. Mas se você chegou até aqui, eu quero conhecer um pouco melhor sobre você. E eu quero que você me diga, Helder, eu não vou mais errar. Escreve aqui para mim nos comentários que eu vou cada vez mais criar aulas como essa, repletas de conteúdo para te ensinar, para te ajudar, para que você se torne um afiliado de sucesso. E agora vamos para o bônus extra que você merece receber porque ficou até aqui. Para você que já é um afiliado, que já trabalha há muito tempo divulgando produtos de outros produtores, eu deixei para você aqui na descrição desse vídeo um pack com mais de 18 mil PLRs para que você que deseja se tornar um dia um produtor possa utilizar esses PLRs como fonte de informação. Helder, eu vou vender PLR? Não! Você vai usar a estratégia que hoje eu já uso, ou seja, criar infoprodutos utilizando os PLRs. Muitos desses PLRs têm muita informação e muito conteúdo, e você pode utilizar esses PLRs para criar os seus próprios infoprodutos e não depender mais de comissão. Ou seja, você vai criar o seu infoproduto e vai divulgar o seu infoproduto para os clientes com base no nicho e com base na persona que você vai definir. Gostou? Legal? Então eu vou te pedir agora para deixar o like nesse vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Como você sabe, eu já te expliquei, aqui eu te ensino de verdade. Aqui tem muito conteúdo e informação relevante para você, tá bom? Eu fico por aqui, nos vemos numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Valeu!